Nas últimas 2 semanas, principalmente se você tiver usado a internet, eu posso garantir que você já viu alguém que poderia ser considerado gótico, ou pelo menos, alguém que estava completamente fascinado por mulheres góticas. Há uma razão para isso. A moda gótica se tornou um dos estilos de moda baseados em música mais populares nos últimos anos, com todas as adolescentes tendo que escolher entre ser uma gótica ou um cosplay da Taylor Swift. Claro que aqui no Brasil temos algumas variáveis, seja a Mandrake, a Agrogirl ou até as Irmãs da Igreja. Ainda falando especificamente das góticas, parece que de uns 4 anos pra cá, elas inundaram a internet. Não importa a rede social que você abra, sempre vai se deparar com um ser desse tipo na sua timeline. O que muitos não percebem é que a representação moderna da moda gótica está extremamente distante do que ela era originalmente. Por exemplo, você não vê mais nenhum jovem sendo descolado e usando aquele estilo de cabelo típico dos anos 80. Na verdade, eu nunca nem vi isso, porque eu sou literalmente da geração Z, mas enfim. Isso é compreensível, pois eu nem saberia como conseguir fazer aquele penteado para começar. Meu ponto é, a moda gótica e a subcultura gótica evoluíram bastante desde os Seals and the Benches nos anos 70 e se transformaram de um jeito de se vestir misterioso e quase desprezado para o que é essencialmente uma indústria multimilionária que prospera com a promessa de que todos podem parecer diferentes e únicos, vestindo as mesmas roupas na mesma cor. Obviamente, esse nível de popularidade tem que estar correlacionado com algo extremamente atraente para um grupo diverso e amplo de pessoas. Para entender esses apelos, precisamos voltar ao nascimento do que poderia ser considerado a moda gótica. Sua cabeça provavelmente te levou para as bandas como Joy Division e The Cure. Mas calma aí, aspectos da moda gótica podem na verdade serem datados de cerca de 100 anos antes da formação dessas primeiras bandas. Alguns de vocês podem estar pensando que a arte gótica data do século XII, nas antigas e belas catedrais europeias que seguiam esse estilo, mas esse vídeo é sobre a moda e não sobre arte. O período vitoriano tardio se tornaria uma grande inspiração para os góticos do futuro, mas claro que foi apenas a parte melancólica, digamos assim, especificamente o estilo de vestimenta de luto que era utilizado. Com isso, eu quero dizer o período em que uma mulher, ao perder alguém muito próximo, entrava em um período de luto simbolizado por um tipo de vestimenta específico. As roupas variavam dependendo de quem faleceu e sua relação com a pessoa querida que ficava por aqui. As roupas começavam a se desenvolver e mudar em tecido e estilo, conforme o luto continuava. Muitos aspectos desse estilo de vestimenta influenciaram os góticos, incluindo babados, toucas, rendas e, claro, a cor preta. Outros elementos da moda vitoriana, fora do período de luto, também se tornaram inspiradores, como corpetes, rendas escuras, botas altas e a clássica pele pálida. Outros períodos históricos que antecederam o movimento gótico dos anos 70 foram a popularidade dos filmes de vampiro no início do século XX, especificamente filmes com o arquétipo de mulher fatal, uma mulher misteriosa, bonita e sedutora, que levava homens desavisados para certas armadilhas. Embora esse personagem tenha sido prevalente na cultura ocidental desde a Idade Média, ele não se tornou influente na cultura e moda moderna até o filme de 1915, Escravo de uma Paixão, estrelada por Theda Bara como a vampira. Bara é considerada um dos primeiros sex symbols do cinema e utilizou muitos dos futuros elementos góticos em seus filmes, especificamente a maquiagem escura usada por Bara, que diretamente inspirou o que os góticos dos anos 70 usariam em seus rostos. Embora a origem da palavra gótico remonte ao Império Romano e aos povos bárbaros, o que estamos discutindo nesse vídeo não tem absolutamente nada a ver com o uso original do termo. Algo mais próximo da subcultura moderna seria a literatura gótica do século XVIII, que incluía temas de horror, morbidez e escuridão. Tudo isso inspirou a cena pós-punk no final dos anos 70. Músicos estavam cansados de acordes de força e velocidade, e em vez de serem adolescentes revoltados, as bandas dentro da cena eram muito mais melancólicas e depressivas. O primeiro uso da palavra gótico em termos musicais parece ter vindo do Joy Division, com seu próprio gerente os rotulando como góticos, em comparação com as bandas mainstream da época. Bandas como Seals and the Benches
Bauhaus e The Cure se juntariam ao Joy Division nessa cena pós-punk gótica inicial, com as bandas focando em um estilo mais suave e melódico, embora ainda tendendo à rebeldia através da imagem. As bandas criaram um estilo visual distinto e dramático, comprando roupas de gerações anteriores por um preço mais barato. As bandas também começaram a introduzir elementos andrógenos, com roupas muito semelhantes para ambos os gêneros, permitindo que os indivíduos explorassem moda e estilo. O Bauhaus é normalmente considerado o originador do estilo gótico, com o single Bela Lugosi's Dead, lançado em 1979, apresentando vocais misteriosos junto com o estilo andrógeno e sombrio de se vestir, que viria a caracterizar grande parte da moda gótica. Pode até não ser verdade, mas é difícil não atribuir muito da popularidade e influência desse estilo a Siouxsie Sioux, me desculpe se eu pronunciei errado, do Siouxsie and the Banshees, que pegou o faça você mesmo do punk e adicionou um toque de androginia juntamente com rendas, meia arrastão e silhuetas abstratas únicas. Assim, ela mostrou às massas que individualidade e criatividade eram supremas quando se tratava da moda gótica. Em 1982, seria aberto o clube underground chamado Bait Cave, na cidade de Londres. Esse local veria muitas bandas rotuladas como pós-punk e posteriormente como góticas se apresentarem, permitindo que as bandas se conectassem pessoalmente com os fãs de sua música, criando um ambiente que permitia ao estilo prosperar como uma subcultura. A feminilidade sombria começaria a se espalhar como estilo popular de vestimenta nos anos seguintes. Bandas proeminentes como Sisters of Mercy introduziriam elementos como botas pontiagudas e os jeans mais justos, que você provavelmente já deve ter visto. À medida que os anos 80 avançavam e eventualmente chegavam ao seu fim, muitas das bandas góticas começaram a desaparecer na obscuridade do mainstream, resultando na separação de muitos dos pioneiros ou na alteração de seu estilo. Isso começou a suavizar os elementos excêntricos do estilo e, claro, diluiu qualquer coisa que restasse em uma única e apenas uma coisa. Os anos 90 veriam o desenvolvimento de uma cultura mais comercial, com lojas começando a abrir especificamente voltadas para o mercado de roupas alternativas. A Hot Topic abriria no ano de 1987, pegando elementos da cultura e moda gótica, fabricando-os da forma mais barata possível e colocando uma etiqueta de preço, abrindo o estilo para indivíduos que não estavam cientes da cultura ou que não estavam dispostos a participar da individualidade do estilo anteriormente. A Spaces Gifts entraria nos shoppings em 1990, novamente vendendo aspectos da moda gótica, só que dessa vez produzidos em massa. Até marcas de joias começaram a focar em joias alternativas e escuras. A popularidade do estilo gótico, especificamente o Malgolf, se desenvolveria ainda mais com artistas como Marilyn Manson, e a explosão do New Metal influenciando bastante o estilo. Estampas xadrez, tênis robustos, botas de combate, listras, vocês conhecem o estilo. Se você está pensando que isso não se parece nada com o original, esse sentimento já era compartilhado por indivíduos que estavam fascinados pela mensagem e estilos originais do gótico. O Malgolf começou a receber uma conotação negativa. Eles eram vistos como indivíduos interessados apenas na imagem, raramente ouvindo ou mesmo conhecendo as bandas e ícones que vieram antes. Não era mais realmente gótico, era apenas uma combinação de tudo que era considerado popular ou modinha na época, misturado pela grande mídia e vendido por um preço barato, o que por sua vez obviamente iria influenciar e atrair o público muito mais amplo do que os fãs do Joy Division. Uma apelação mais ampla significa mais indivíduos com interesses diferentes ligados a elementos do gótico, o que começou a desenvolver alguns estilos distintos que diferem muito do gótico tradicional. Um deles é o Cybergoth. Esse estilo de se vestir se desenvolveu na Alemanha dos anos 90, quando a juventude começou a se apaixonar pela música eletrônica em vez do rock alternativo
e do punk. Isso, por sua vez, os levou a pegar elementos da cultura rave e introduzi-los na fórmula gótica. Outro estilo de gótico que surgiu nos anos 90 seria o gótico romântico. Esse estilo, basicamente, pega todos os elementos mais macabros do gótico e os leva ao seu limite absoluto, inspirado mais pela literatura gótica tradicional e pelo vestuário de luto mencionado anteriormente. Eles essencialmente parecem saídos direto da era vitoriana, usando algumas das roupas mais exageradas que eu já vi. Há também um subestilo chamado gótico vitoriano, que aparentemente é diferente, mas parece quase idêntico, pelo menos para mim. E claro, à medida que avançamos para os dias modernos, as pessoas estão muito ocupadas para amarrar botas até os joelhos ou corsetes. Esse estilo é conhecido como gótico casual e é o mais visto hoje em dia. Ele basicamente envolve incorporar elementos góticos na moda cotidiana. Você verá mais comumente indivíduos se parecendo assim, apenas pegando os elementos menos incômodos do estilo e os incorporando da maneira mais estética possível. Obviamente, assim que algo é rotulado como casual, está praticamente cimentado na cultura mainstream. E embora muitas das pessoas rotuladas como tendo estilo gótico não se pareçam nada com os originais, ou mesmo com as primeiras influências, ainda há muitas pessoas que adotam ao mesmo estilo e cultura exatos vistos no final dos anos 70. Festivais góticos são realizados em todo o mundo, permitindo a celebração dos elementos mais excêntricos e macabros da moda. A influência se estendeu até a moda mais alta, não sei bem que termo usar, mas elementos do estilo são usados até em grandes modelos e grandes desfiles. Apesar de tudo isso, o termo gótico para a geração mais jovem foi ainda mais distorcido. Se você disser gótico para um jovem médio da geração Z, ele imediatamente pensará no meme gótica rabuda ou emo peituda. Além, é claro, de associar com a Igel vestida de preto que fritou seus receptores de prazer no TikTok. Embora seja muito fácil olhar para esse fato e criticar a diluição de uma subcultura inteira para as modinhas online, na realidade é o mesmo que sempre foi. Usar a moda para fazer uma declaração, para ser diferente, mesmo que hoje em dia façam isso online, apenas para validação em vez de desafiar alguma regra. E na verdade, não são diferentes, porque estão apenas seguindo tendências como todo mundo. E quero deixar claro que isso não é um ataque, apenas uma leve crítica à moda gótica atual, já que eu mesmo me considero como fazendo parte da subcultura, apesar de não andar fantasiado de corvo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, eu sou o Cezion, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um comentário, uma curtida e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!